As Olimpíadas estão chegando e nessas épocas comemorativas, nessas épocas de grandes eventos, aumentam o número de cyberataques. É verdade, a gente está mais sujeito a isso. Aliás, no nosso dia a dia, a gente está cada vez mais sujeito aos cyberataques. No programa de hoje, a gente vai saber como podemos nos proteger de tudo isso. Afinal de contas, a internet faz parte do nosso dia a dia, né? Faz parte da nossa vida. A gente precisa trafegar nela, mas a gente precisa navegar com responsabilidade e com segurança. Vamos falar disso. O IPP Pode Mais está começando agora. Seja muito bem-vindo, está começando mais um episódio do nosso IPP Pode Mais, o podcast jornalístico da sua IPP TV, a sua TV missionária. Seja muito bem-vindo. Aproveitar o comecinho do programa para você compartilhar o nosso link, youtube.com/ippinheiros. Mande aí nas suas listas de transmissão para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo, não só aos nossos podcasts, né, mas aos nossos programas, às estreias, aos cultos, aos eventos da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E a gente conta também, é claro, com o seu like, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, vá conhecer a nossa área de membros. A gente está aí em busca de 1,5 milhão de inscritos, estamos chegando lá. A gente precisa da sua participação, precisa da sua colaboração para a gente bater esse número. Bom, para falar de cyberataque e para falar de cyberataque em especial nessas épocas de eventos, né, nessas épocas mais festivas em que a gente baixa a guarda um pouco, né, de vez em quando, a gente está recebendo o Valdo Gomes, que é diretor da NetSafe Corp. Valdo, muito prazer, obrigado muito pela prazer. Presença, pela disponibilidade em vir participar com a gente aqui desse bate-papo. Imagina, é sempre um prazer aí expor um pouco das informações, trazer um pouco do que a gente vive no dia a dia e ajudar as pessoas a se proteger, né? Então, já tem quase 30 anos que eu estou nessa área de cibersegurança e a cibersegurança é algo que a gente não pode baixar a guarda. É o tempo inteiro tendo que ficar ali atento a qualquer tipo de brecha que possa afetar as pessoas. É verdade. Bom, quando a gente fala de cyberataque, primeiro, vamos conceituar isso. O que é cyberataque? Os ataques hoje, eles são... O cyberataque é um ataque que vem de forma eletrônica, vem através de algum meio de comunicação da internet. Então pode vir através de um e-mail, de um phishing, ou um acesso indevido em um site, alguma informação que você julga ser real e na verdade está simulando alguma outra característica que possibilita com que a pessoa insira dados ou deixe o seu dispositivo à disposição para um criminoso que não necessariamente está ali na mesma região. Às vezes são criminosos de regiões, e muitas vezes são criminosos de regiões muito distantes. E nem sempre a pessoa em si é o alvo. Eles fazem campanhas de ataques para coletar dados e informações e depois vender essas informações. Entendi. Bom, qualquer ataque desses a gente pode considerar como um cyberataque. Sim. Via e-mail, via mensagem de texto, por exemplo, hoje até pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp, mensagem de texto, mídia social. Hoje você tem muita coisa, as pessoas usam demais as mídias sociais, os Instagrams, TikTok. Tem muitas situações onde eles simulam que é alguma pessoa, a pessoa acessa algum anúncio que chama muito a atenção, um item que custa 1.000 e está sendo vendido por 100, a pessoa se empolga, fala, nossa, me dei bem, e ele acaba entrando numa armadilha eletrônica. E o objetivo dessa armadilha eletrônica, na maioria das vezes, é roubar informações pessoais, informações econômicas, acesso a dados e tudo mais. É isso que eu ia te perguntar. Normalmente, qual é o objetivo desses cyberataques? É ter acesso aos seus dados pessoais ou, muitas vezes, ter acesso às suas contas? Mas tem situações em que as pessoas emitem boletos, por exemplo, e você paga de maneira enganosa, né? Quer dizer, ou é dinheiro ou são seus dados pessoais, é isso? Os dados pessoais dados hoje são considerados o petróleo do ambiente eletrônico. Então, ter informações de muitas pessoas possibilitam com que esses criminosos vendam essas informações. Nem sempre eles fazem uso, eles vendem. As pessoas buscam informações de determinadas áreas e encontram essas bases de dados que foram surrupiadas por algum tipo de ataque. E, obviamente, tem também as situações onde você recebe ali uma cobrança, né, e você acha que é devida e ela é indevida, e se você não presta atenção num detalhe daquele boleto ou daquele link, você pode estar fazendo ali uma transferência de fundos indevida.
E, obviamente, também pegar informações financeiras, números de cartão de crédito, acessos de conta corrente, que aí a pessoa pode fazer um estrago ainda maior, né? Com certeza. Agora, como é que esses criminosos do ambiente virtual chegam até a gente? Então, geralmente eles simulam uma situação verdadeira. Então, você recebe lá um boleto de um IPTU. Não, tá, mas como é que ele chega no meu e-mail, por exemplo? Como é que eles chegam aos meus dados ou às minhas contas de rede social, ou ao meu número de telefone, ou ao meu e-mail? Como é que é esse processo? As pessoas hoje, elas têm os dados cadastrados em diversos setores, né? Então, você tem desde setor privado, bancos, operadoras de cartão de crédito, operadoras de telefonia, escolas, como setores públicos. Então, você tem ali acessos de cadastro de CPF, de IPTU e tudo mais. Então, às vezes, esses criminosos conseguem acessos a essas bases, porque os sistemas não estavam tratando com a devida forma correta os dados, e esses dados são surrupiados, essas bases são copiadas. E aí, de posse dessas bases, a pessoa tem informações confidenciais do usuário, data de nascimento, endereço, CPF, e aí eles simulam, baseado nessas informações, algum tipo de comunicação, que pode ser um SMS, pode ser um e-mail, pode ser uma mensagem de WhatsApp, algo que chegue através do que eles chamam de engenharia social à pessoa e dão uma certa relevância àquilo. Então, você recebe uma informação contando o seu nome, o seu endereço, o seu dado pessoal, você fala, não, é devido isso. E normalmente eles usam empresas conhecidas, tipo assim, você recebeu da loja X ou do portal Y, por exemplo, que são portais conhecidos, enfim. Sim. Olha, acessaram sua conta no portal Y, você precisa clicar aqui para rever Exatamente. o acesso. Esse é muito comum, o seu né? acesso, estamos fazendo uma campanha aqui no banco para você acertar a sua senha, digite a sua senha anterior. Eu vivo recebendo e-mail de banco que eu nunca tive conta na vida. Tipo assim, eu tive conta aqui, meu amigo. Essas formas de acesso, de tentativa de acesso, às vezes podem ser, com um pouquinho de atenção, podem ser barradas. Então, nunca tive conta nesse banco, já ignoro essa comunicação. Tem umas que são fáceis, mas tem umas que você fica com a pulga atrás da orelha, né? Você fala porque assim, às vezes vem muito perfeito. E às vezes é muito bem feito, né? Muito perfeito. Vem lá o banco que você tem conta, o seu nome, o seu endereço, e aí você fica naquela... Ou uma operadora de prestação de serviço que você realmente acessa. Tem uma conta de luz do teu fornecedor de energia. E ele fala, olha, sua conta está em atraso, está aqui o boleto para você fazer o pagamento, segue o código de barras, não vou te colocar no cadastro de devedores. E, nossa senhora... Será que eu esqueci de pagar a conta? Exatamente. Então, acabou de chegar aqui uma solicitação de aprovação de uma conta no seu cartão de crédito. Se não foi você, esse também está muito comum, né? Muito comum, muito comum. Esse do cartão de crédito está muito comum. E aí você fica olhando e você fala assim, eu não fiz a compra. Né? Eu não fiz a compra. A grande maioria dos bancos sempre informa. Eu não entro em contato com o cliente, né? Eu não faço essa comunicação direta. Então, só o fato de vir a comunicação já é um motivo para você desconfiar. E aí, o que a gente tem que fazer? Acessa a instituição através dos meios tradicionais ou autorizados dele. Então, você tem um aplicativo do cartão, você tem um aplicativo do banco, entra em contato com o número. Olha, recebi aqui uma comunicação assim. Uhum. Aí, 99,9% vai te falar, olha, essa comunicação é indevida, você não tem, desconsidera e tudo mais. Mas as pessoas têm que ficar, às vezes tem que pôr um pouco o pé no chão, né? Pensar um pouquinho o que está acontecendo. Por que eu vou acessar aquele banco se eu nunca tive conta? Por que eu vou... verificar ou passar uma informação real do meu cartão se eu não fiz compra nenhuma, né? Então, tomar um pouquinho de cuidado. Às vezes, nas comunicações escritas, nos e-mails, você vê detalhes que já matam isso. Então, o próprio endereço de e-mail não tem as informações corretas da instituição. Uhum. Você vai olhar lá um Gmail, alguma coisa mais genérica, você fala, nossa, não tem nada a ver, não é. Mas tem alguns que têm domínios e tem endereço de e-mail muito às vezes o endereço está ali
E parece perfeito. Parece perfeito. Mas na hora que você abre, ele está simulando aquele endereço, mas na verdade ele tem um endereço correto que não é. Mas no caso de e-mails, por exemplo, é importante não clicar em nada lá, né? Porque às vezes você clica e aí eles roubam todos os dados que estão no seu computador, por exemplo, no seu notebook. Geralmente quando você tem algum tipo de ação dentro de um dispositivo, o fato de você executar um link ou um arquivo, ele pode trazer algum aplicativo, algum vírus que vai se instalar no seu computador, e aí ele pode coletar informações do seu computador, coletar dados conforme você digita e tudo mais. Por isso é muito importante os pré-requisitos básicos, né? Então, você tem que ter um sistema de antivírus instalado no seu computador, você tem que ter as atualizações de sistema operacional, que são muito importantes, porque as brechas de segurança geralmente estão linkadas ao sistema operacional, e o fato de você não atualizar esse sistema te traz essa vulnerabilidade adicional. Então, às vezes, o fato de você ter essa parte básica atualizada já te garante que você não vai se infectar. Mas é importante você ficar atento ao que está acontecendo, né? Walter, você falou que tem 30 anos, mais ou menos, ou um pouco mais de 30 anos nessa área. Exatamente. De proteção, vamos dizer assim, cibernética. Exatamente. Né? Ao longo desses anos, como é que você viu, ou como é que você vê a evolução desses ataques, desses cyberataques? Porque quando começou era muito mais... Era uma coisa um pouco mais romântica, vamos dizer assim. Então, quando eu comecei numa empresa que representava um fabricante de antivírus americano, que veio para o Brasil, a empresa era representada por eles. E como que a gente fazia as atualizações? Então tem uma assinatura de vírus que a gente chamava de DAT, e essas assinaturas a gente disponibilizava para os clientes. A disponibilização para esses clientes era uma vez a cada 3 meses por um disquete. Então a gente pegava um disquete, mandava para o cliente pegava e atualizava o sistema dele. E isso tudo veio evoluindo conforme os sistemas vão se aprimorando, vão se criando novas formas de execução. E eu lembro quando a gente tinha um calendário físico que a gente entregava para o cliente, que no calendário tinha datas que eram mais conhecidas de ataques de antivírus, de vírus. Então, Madonna, Ping Pong, tinha lá sexta-feira 13, não liga o seu servidor porque na sexta-feira 13 pode ter um ataque. Então era uma coisa mais romantizada. Conforme os sistemas foram evoluindo e entrando novas formas de linguagem, essa forma de ataque começou a se tornar cada vez mais rápida. Então, existiam variantes de vírus, começaram a criar variantes do mesmo vírus de forma exponencial, e essa maneira de atualizar já não funcionava mais. E aí passou a se atualizar de forma eletrônica, semanalmente, depois a cada 3 dias, diariamente, até que começou a ser por hora, online. E a gente olhava e falava assim, meu Deus do céu, onde que isso vai parar? E a própria forma de processar, os processadores, eles evoluem de forma exponencial. E essa forma de processar mais rápido trazia também ferramentas de ataques mais rápidos, porque tinha o poder do processamento. Muitas vezes um ataque era inibido porque não tinha poder de processamento. Eu lembro quando a criptografia começou a ser difundida, a gente falava de criptografia de 8 bits e falava, nossa, é impossível quebrar uma criptografia de 8 bits. Vamos para um banco de dados, colocamos 16 bits e não tem computador que consiga quebrar. O poder de processamento aumentou, a forma de verificação numérica diminuiu o tempo por causa do processamento, e as coisas começaram a ficar cada vez mais rápidas. Então, hoje em dia, a gente vê poder de processamento muito alto, a parte de análise de dados também aumentou de uma forma exponencial. Então, hoje você consegue fazer correlacionamento de dados de maneira absurda. Hoje você pega o seu telefone, ele está todo indexado. Então,
você coloca lá no buscar no seu telefone alguma informação que você queira procurar, ele vai buscar aonde? Em tudo que você tem ali dentro do telefone. A mesma coisa acontece no seu computador. Então, eles conseguem acessar de forma muito rápida por causa do poder de processamento que existe hoje. E aí as ferramentas de proteção, graças a Deus, elas vão evoluindo dessa forma. Hoje os smartphones são computadores portáteis, na verdade, né? Perfeito. Não tem muita diferença, né? Quer dizer, tamanho, basicamente. Basicamente tamanho, mas em questão de poder de processamento, não tem a menor dúvida. E de aplicativos, enfim, de utilidades, é a mesma coisa. A gente precisa colocar antivírus no telefone também, porque muita gente não tem antivírus no telefone. Sim. Os telefones, às vezes existe aí... Ainda usa antivírus, falando nisso? Usa, né? Usa sim. O antivírus é uma das camadas de proteção. Quando você tem uma rede corporativa, você tem várias camadas de proteção. Então, você vai ter proteção do terminal que começa com antivírus, mas você tem firewall no próprio terminal, você tem análise de comportamento no próprio terminal, mas na rede você tem vários sistemas mais complexos de proteção daquelas informações. Dentro dos smartphones, rodam sistemas operacionais. Às vezes as pessoas falam determinado modelo de smartphone ou marca é menos vulnerável que o outro. Isso se dá mais em questão da popularidade desse sistema. Então, obviamente que um sistema que é muito mais utilizado, ele tem mais pessoas tentando buscar vulnerabilidades do que outros. E a forma com que o fabricante desse sistema operacional trabalha. Então, tem sistemas operacionais que eles chamam de open source. Então, eles são abertos para muitas pessoas desenvolver. E, às vezes, eles não criam regras mais rígidas de quem vai colocar um aplicativo disponível numa store desse sistema operacional para executar. Um exemplo simples. Você, de repente, encontra um aplicativo interessante que trata foto. Que legal, vou colocar no meu sistema aqui porque é a foto do meu telefone eu quero tratar. Quando você analisa o que esse aplicativo faz, ele deveria acessar o ambiente de fotos, ter ali algum recurso para aprimoramento e tudo mais. Para que ele vai pegar geolocalização? Para que ele vai pegar acesso ao seu teclado e pegar informações do texto? Para que ele vai pegar informações de um aplicativo que trabalha com criptografia de ponta a ponta? Ou do seu microfone. Ou do seu microfone, por exemplo. Então, não tem muito sentido, mas quando eles criam e ninguém verifica, você acaba liberando essas vulnerabilidades para o outro lado. Aliás, a gente libera a vulnerabilidade a partir do momento que a gente liga o telefone a primeira vez e faz lá o cadastro para que ele funcione, né? Porque você tem que concordar com tudo que está lá. Você concorda com o microfone... Porque se você não concorda, você não consegue você não consegue abrir o telefone. Por isso que você precisa que a empresa que está fornecendo esse sistema operacional valide que aquelas informações sejam tratadas por ela. Vamos pensar que tudo que tem de forma eletrônica, ele acessa qualquer coisa. A gente tem que confiar que quem está nos fornecendo é uma pessoa lícita, né? Entendi. Mas aí a gente está falando já também de Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo. Por exemplo, Lei Geral de Proteção de Dados, mas também a própria estrutura da empresa de desenvolvimento da aplicação precisa passar por verificações para ver se não existiram vulnerabilidades na hora de fazer aquele aplicativo. Porque com a Lei Geral de Proteção de Dados, quer dizer, os seus dados deveriam, hipoteticamente, estar protegidos pelas empresas ou pelos aplicativos, enfim, para quem você compartilha as suas informações, mas isso nem sempre acontece, né, Evaldo? Eles devem ser os guardiões dessa informação, né? Porque também se a gente pegar e falar não vou ter nenhum tipo de informação divulgada, muito provavelmente você não vai conseguir se comunicar com ninguém. A gente fazia brincadeiras anteriores, né? Então, dentro de ambientes corporativos, deles quererem elevar o nível de segurança a tal ponto que a pessoa não conseguia se comunicar. Se você sobe todas as barreiras de proteção, é mais fácil você tirar o cabo da rede
e acabou. Ninguém vai te invadir se você não estiver dentro da rede. Então você precisa ter o máximo de proteção, mas obviamente o melhor da usabilidade. Eu preciso utilizar. Então, essas empresas devem ser os guardiões daquela informação, porque elas precisam daquela informação para te validar. Se você não consegue se identificar, como que eles sabem que é você para liberar o seu acesso àquela informação? E aí que está o problema de, às vezes, essa empresa tem os devidos cuidados, mas eles, às vezes, têm empresas que trabalham em conjunto para fornecer aquele serviço e essas outras empresas não têm o devido cuidado e abrem espaço para alguém roubar suas informações. Aí vira uma briga de quem é que deixou a minha informação vazar. Então, quando teve o lançamento ou a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente até imaginou que na parte tecnológica ia ser uma revolução de adotabilidade dos produtos de segurança de uma forma mais pesada. Então, hoje, quando a gente compara empresas no Brasil com empresas com maturidade maior, principalmente nos Estados Unidos, a quantidade de produtos que os americanos utilizam é uma coisa formidável. E aqui no Brasil, a gente sempre acaba esbarrando em valor, porque esses produtos custam caro, quanto conhecimento. Os produtos são feitos lá fora, então até adotar demora um pouquinho. E o que acabou acontecendo? As empresas acabaram se preocupando mais na parte jurídica de verificar a lei e verificar aonde que ele tinha responsabilidade do que ele implementar efetivamente proteções mais... Para que os dados não vazem. A gente tem visto nos últimos tempos, inclusive, dados vazarem em grandes quantidades aí de bancos, de instituições grandes que são invadidas e empresas. Exatamente. E aí você só recebe lá a informação, olha... entraram aqui no nosso sistema e seus dados podem ter sido vazados. Então, aí você fica assim, sim, eu faço o que agora? Né? Eu te avisei, eles vão falar isso. O que eu faço agora? As pessoas, e aqui no Brasil, eles acabam falando como se fosse folclórico, mas é uma coisa absurda. Quando alguém entra numa situação de aposentadoria, ele acaba descobrindo que ele se aposentou porque alguma empresa de crédito consignado liga para ele. Então, como que essa empresa de crédito consignado conseguiu acesso à informação dentro da base do governo de que o meu processo de aposentadoria foi liberado, se eu ainda não recebi? Eu mesmo não sei disso. Então... Tem todas essas coisas. Tem algumas coisas que a gente não sabe se é mito ou se é verdade. Por exemplo... A gente, quando está com o telefone celular ligado, a gente... as pessoas ouvem... Nós somos ouvidos. Isso é mito ou isso acontece? Não, isso acontece. Isso acontece. Isso não são só... hoje, cada vez mais você tem dispositivos... Que a gente faz? Então, você tem algumas formas de configuração para você diminuir ou diminuir essa interação. Então, todas as assistentes tecnológicas, né? Então, não sei se posso falar os nomes. Pode. Siri, Google Assistant, Alexa, todas elas... Esse pessoal ouve a gente o tempo todo, né? Ouve o tempo inteiro. Esquece isso. Então, eu tenho uma Alexa em casa, eu tenho plena consciência de que ela ouve a minha conversa o tempo todo. Ela ouve. Eu não falo nada demais. Então... E se você buscar dentro das configurações da Alexa, se ela responde a um comando, ela precisa estar ouvindo. Né? Então, como é que ela vai responder Alexa, alguma coisa? Ela precisa estar ouvindo, né? Você não apertou um botão e falar, ouve agora. E aí, você precisa verificar o quanto que você quer utilizar isso e o que está te trazendo de benefício ou não. Se você pegar dentro desses assistentes, eles ouvem todas as conversas. Então, por exemplo, se você entrar dentro do sistema da Alexa, você vai ver gravações de tudo que está acontecendo na sua casa o tempo inteiro. Então... os outros, os telefones também. A mesma coisa. Aliás, acho que todo mundo tem uma história a respeito disso, de que falou de alguma coisa
e que dali a pouco esse negócio que você acabou de falar aparece no seu feed numa rede social. Exatamente. Isso aconteceu comigo, por exemplo. Aí eles acham, assim, nossa senhora, dei sorte, eu tava pensando em viajar. Não, deu sorte nada, você tava... Não, então, mas eu estava pensando em viajar para tal lugar, de repente me apareceram várias propostas. Eu tenho uma história, por exemplo, não tem nada a ver, que, assim, eu tava conversando, sei lá, por que tava conversando com a minha esposa e com a minha filha no shopping sobre água micelar. Nossa. Que eu não sei o que é, eu não sabia o que era. Lá, precisa comprar água micelar. Eu falei, não sei o que é água micelar, o que é água micelar, não sei o que. Eu abri o meu feed na rede social, água micelar. Eu falei, meu Deus, né? estão me ouvindo. Assim, Estão. tive a plena convicção de que... Estão. Porque não pode ser uma coincidência, porque eu não tenho perfil para comprar água micelar. Perfeito, Né? perfeito. Porque ainda assim, se você tem um perfil, você viaja, você posta, tudo bem, apareceu alguma coisa diversa, você pesquisou. Essas coisas são mais comuns, né? Uhum. Tipo assim, eu entrei no Google e pesquisei uma viagem para Itália. É óbvio que nas minhas redes sociais vão aparecer viagens. Tudo bem. Uhum. Agora, falar de água micelar, que é uma coisa que a gente não usa, inclusive, né? Os jovens não usam. Isso vai além. Então, hoje existem sistemas de... A gente faz o quê? Joga fora no telefone. Ou vive com isso. Né? Então, hoje existem sistemas, por exemplo, de verificação dentro de um supermercado ou de uma loja, que ele consegue identificar a pessoa na hora que ela entra na loja, o telefone dela, ele está emitindo sinais ali o tempo inteiro, então ele vai ter uma comunicação via Bluetooth, via wireless ou via a própria comunicação do telefone. Ele consegue ver a localização. E aí imagina que você está passando nas gôndolas. Uhum. Aí você para numa determinada gôndola e olha um determinado produto. Pelo tempo que você ficou ali na frente, ele já sabe quais são aqueles produtos e aí ele começa a te jogar a informação. Olha, tem uma promoção do produto A, B, C, D. A gente tem que entender é assustador, né? É assustador. A gente tem que entender que, no fundo, o que eles querem criar? Eles querem criar uma experiência de compras mais específica. Mas é assustador do mesmo jeito. Mas é invasiva. É absolutamente invasiva, porque ele fica te rastreando o tempo inteiro. Aí a solução é você não ter um telefone. É isso. Se fosse pra gente pegar e viver... Se você quiser, assim, eu não quero que ninguém saiba da minha vida. Esquece. Esquece. A forma de você não hoje... tem aplicativo que impeça a forma de você esse rastreamento. Diminuir esse tipo de coisa é você ficar menos exposto pelo local que eles mais pegam, que é acessos às mídias sociais. Então, as mídias sociais, elas fazem com que os usuários permaneçam conectados nessas mídias para ver informações diversas, seguir alguém para ver a vida dos outros. Para ver a vida dos outros, né? E ele acaba se expondo ali do que ele gosta, ele cria um perfil, cria uma identidade. Aí tá o tal do algoritmo, né? Exatamente. Exatamente. Quer dizer, o algoritmo ele está ali para criar uma identidade. Pelo que você vê, pelo que você curte. Exatamente. Se você vê muito vídeo de gatinho, vai aparecer vídeo de gatinho. Coisas de gato. Então, aí, eventualmente, ele vai jogar um vídeo de cachorro. Aí, se você ficar no vídeo do cachorro, ele vai... falar, tem esse interesse também. Ele gosta de cachorro também. Vamos botar cachorrinho Mas aqui vamos pensar o seguinte, como que era feita a propaganda lá atrás? Né? Então, o cara entregava um panfleto na sua caixa de correio. Ou você estava vendo um programa de TV, e aí o programa de TV que tinha maior audiência, apareciam diversas propagandas para quem conseguia pagar aquele minuto de propaganda. E muitas vezes não tinha nada a ver, né? Então a Dona Maria tá lá vendo a televisão e aparece a propaganda de sapato de homem. Não tem nada a ver com ela. Ainda rola essa mídia, né? Não, ainda rola essa mídia, mas ela perdeu força. Ela perdeu força, perdeu valor, num custo que custava antes. E hoje em dia, com os acessos aos dados, e existem dados aos montes, eles conseguem fazer as coisas bem mais dirigidas. Você vai no target, né? Exatamente. Então hoje as pessoas, para quem tem algum tipo de comércio, eles vivem sendo abordados, ou quer vender para quem que o teu produto se destina, fala comigo, porque ele tem bases de informações desses grandes provedores de conteúdo. E você consegue criar uma mídia específica
para aquele usuário, né? Então é muito mais assertivo. É muito mais assertivo. A gente vai continuar o papo daqui a pouquinho. Eu tenho 3 recados, já que a gente está falando de mídia. Boa. Também tenho os meus recados aqui. Ótimo. Deixa eu dar 3 recados para você que está acompanhando aqui o nosso IPP Pode Mais. O primeiro é da Contábil Ribeiro. Você que é responsável por congregação, você que é missionário, você que é responsável pela sua igreja, você sabe que você tem que andar em dia com Deus e com os homens, e para isso a Contábil Ribeiro está à sua disposição para te auxiliar em diversas frentes. Quando a gente fala, por exemplo, de mercado de trabalho, quando a gente fala de questão tributária, enfim, você tem que estar em dia com seus impostos, tem que estar em dia com as suas obrigações. Contábil Ribeiro está prontinha para te ajudar. Está aí na tela o contato do Felipe, da sua equipe, contabilribeiro.com.br. Entre em contato, mande um e-mail, mande um WhatsApp. O Felipe e toda a sua equipe estão prontos para te atender na Contábil Ribeiro, para tirar todas as suas dúvidas, para te ajudar em tudo aquilo que você precisa, tá bom? Outro recado importante é da nossa editora Ezion, www.editorezion.com.br. Acesse agora a Ezion, você vai ter o melhor do catálogo cristão nacional e internacional. E hoje a gente destaca para você o livro Santidade, é um estudo indutivo, escrito pelo reverendo Samuel Rocha Lopes. Esse estudo indutivo você pode usar para o seu devocional diário, mas pode usar também em classes de escola bíblica dominical, pode usar nos pequenos grupos, né, nas reuniões que acontecem aí nos lares pelo Brasil afora. Esse é um tema extremamente importante, né? Fala da nossa caminhada de santificação e está disponível para você no site da Ezion, www.editorezion.com.br. Lembrando que todo o lucro da Ezion vai para os trabalhos desenvolvidos pela nossa Junta Missionária de Pinheiros. E o último recado é da MA2 Comunicação, nossa parceira. Você quer se dar bem aqui nessa rede social, você quer se dar bem no YouTube, precisa se comunicar mais e melhor? Saiba como. Em um mundo onde cada voz busca ser ouvida, a MA2 é a ponte entre as marcas e o mundo. Muitas delas até falam, mas quantas realmente conseguem se conectar com seu público? A MA2 é essa ponte. Unimos vozes a ouvidos atentos, garantindo que cada mensagem não só alcance, mas ressoe no mercado. Construímos cada ponte com estratégia, clareza e a precisão necessária para resultados tangíveis. Por meio de uma abordagem única, o outsourcing de comunicação, transformamos a informação em conexão, levando a resultados que falam por si mesmos. Tenha a MA2 como a sua parceira nessa jornada de construir pontes para alcançar os objetivos do seu negócio. MA2, a ponte entre a voz da sua marca e o mercado. Tá aí, portanto, o recado da MA2 Comunicação. Um abraço para Mari, né? Para toda a equipe da MA2 Comunicação, parceiros aqui do nosso IPP Pode Mais, parceiros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, no projeto da IPP TV, a sua grande TV missionária. A gente segue recebendo aqui o Valdo Gomes, que é diretor da NetSafe Corp. A gente está falando sobre cyberataque, mas está falando também sobre... aproveitando para tirar algumas dúvidas aqui, sobre como é que funciona esse negócio de que todo mundo fica ouvindo a gente o tempo todo. Exatamente. E a gente tem que tomar cuidado com o que fala. Assim, se as pessoas vão... se elas quiserem em algum momento, eu acho que isso vai evoluir para uma coisa que pode se tornar muito mais invasiva, né, mano? Porque hoje a gente está falando assim das utilidades comerciais desse negócio. Vamos pensar assim. Hoje a utilização básica é você ser abordado com campanhas e etc., com aquilo que você gosta, para fazer você gastar dinheiro, ou então o pessoal do mal que fica fazendo esses cyberataques, aproveitando cyberataques. Eu imagino, eu vejo assim... Não, dá um pouco de agonia, mas a gente tem que entender que a tecnologia, ela vem aqui para ajudar. Sim. Né? Então, inicialmente, eu acredito que toda a tecnologia... Isso é um ponto importante, né? A gente precisa saber de tudo isso, mas, de alguma forma, a gente tem que ter alguma segurança. Sim. Então, a tecnologia... Porque senão a gente pega o telefone e joga fora. Né? Acaba com tudo, né? Então, vamos voltar pro telefone fixo isso, e beleza. Acabou, né? Então, mas... Aliás, já vou desligar a Alexa lá de casa. Não, mas a Alexa ajuda. Eu gosto. É onde eu digo que, assim, a tecnologia... Aliás, a IPPTV aqui, a nossa, tá na Alexa, inclusive. Então, se você falar, Alexa, toca IPPTV, você vai ouvir a gente aqui. Eu acho que as pessoas precisam se conscientizar de que a tecnologia tá ali para te ajudar, mas também você precisa... se cuidar da forma de acesso. Então, tudo que ajuda no dia a dia pode ser exponencial na parte da tecnologia. Então,
todos os IoTs hoje disponíveis para dentro de uma casa fazem com que a tua vida fique mais confortável. Então, imagina... Ela acende a luz para mim às 6 horas. Ela acende a luz, você pode programar para abrir e fechar cortinas, Sim. você pode programar para verificar a temperatura e ligar e desligar um ar-condicionado, pode cuidar de um gramado olha, não choveu faz 2 dias, liga o irrigador, ela vai irrigar. Então, tem diversas aplicações ali que ajudam no dia a dia. E isso tudo a gente precisa de dados para poder compilar isso e fazer da melhor forma possível. A mesma coisa acontece, às vezes eu vejo... Eu sou pai, eu tenho dois meninos, obviamente que eu trabalhando com tecnologia há tanto tempo, eu não consigo não deixá-los utilizar a tecnologia, só que isso... Mas aí a gente tem que ter a atenção redobrada, né? Porque é porta e janela da casa aberta o tempo todo. Então, mas é aí que se eu volto na minha infância, que a gente tinha muita restrição de informação, porque não tinha televisão disponível, não tinha qualquer filme para ver, não tinha qualquer revista para ver. Eu tinha que ir na banca de jornal para comprar uma revista, e se ela não fosse adequada para minha idade, quem era a pessoa que restringia isso? Era o jornaleiro. Né? Você não vai comprar. Então, você ia na locadora, você tinha lá filmes interessantes e tinha a sala preta, que você não podia entrar, porque o cara da locadora não deixava. Quem que é o responsável hoje por fazer isso? Os pais. De que forma? Dentro dos dispositivos. Os meus filhos têm tablets desde pequeno, mas existe uma configuração onde eu crio um perfil dele, coloco a idade dele, ele pode acessar ou não pode, acabou. Você, hoje, com a facilidade de acesso, você tem que criar as restrições. Né? Então, não é só porque você tem o tablet que você vai usar esse tablet o tempo inteiro. Meu filho, experiência própria. Primeiro que você tem que limitar o tempo de uso, né? Exatamente. Porque senão, e às vezes os pais ficam, não entendem como faz isso. Aliás, uma coisa super simples. A gente fez o episódio passado, inclusive ao nosso aqui, esse que a gente está fazendo hoje, o episódio passado, a gente conversou com um psiquiatra exatamente a respeito da questão de vício em rede social, que é um problema cada vez mais presente nas novas gerações. E aí, se você olhar as determinações de usuário de rede social, não é para criança. Então, se você tem um perfil de criança, colocou a idade certa da criança, ele não vai ter acesso a algumas mídias sociais, porque elas não são disponíveis para eles. Então, o pai liberando ele acessar, ele está sendo responsável por dar a informação para o filho que não é devida. Os pais precisam... Meu filho tem 13 anos, eu tenho um outro filho com 8. Agora, nesse ano, meu filho virou e falou: pai, eu preciso de um telefone celular, porque na escola a gente faz... de 8. O de 13. O de 13. Não tinha. Aí, preciso de um telefone porque na escola a gente tem que fazer pesquisa e todo mundo tem celular e eu não tenho. Aí fiquei olhando, a minha esposa virou e falou assim: poxa, e agora? Eu falei, então, tudo bem, ele tem um tablet, vou arrumar um telefone celular. Abre outra janela, né? Um telefone celular, ele tem muito mais acessos do que o tablet que estava dentro de casa. Falei, as restrições do telefone celular vão ser as mesmas do tablet. Inclusive com quantidade de hora e tipos de aplicativo que ele vai utilizar. Você consegue fazer toda essa configuração? Consegue. Então, dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas não é nada de outro mundo. As formas de configuração estão tudo na sua língua nativa, está lá em português. Então, você cria lá, perfil, o fulano, ele tem tantos anos. Estes são os aplicativos liberados, esses daqui são os aplicativos restritos. Coloco a quantidade de tempo em cada um. Então, coloquei as quantidades de tempo, aí ele virou para mim: poxa, pai, o YouTube não está funcionando. Eu falei: o que você vai procurar no YouTube para a escola? Nada. Você vai me desculpar, meu amigo, você não vai me enganar nisso, não. Não, pai, mas poxa, era legal. Eu falei: cara, na escola, e eu consigo colocar o horário, né? Você entra na escola às 7 horas da manhã e sai ao meio-dia. Neste horário, não vai ter acesso a joguinho, nada. Se você quiser buscar, você vai buscar algumas coisas. Não precisa ser especialista em... Não precisa. Não precisa, não, né? Não é uma precisa. Pergunta sincera. Às vezes as pessoas perguntam assim: tá, tudo bem, mas o Valdo é o cara da NetSafe Corp, o cara entende de tecnologia e tal. Como é que eu aqui vou fazer isso no celular do meu filho? Mas dá pra fazer, né? Lógico que dá. Às vezes eu vejo complicado. As pessoas ficavam temerosas de mexer na hora do videocassete, né? Ficava lá piscando e ninguém sabia. Era só ler o manual, tava lá mostrando como faz. O celular é muito mais intuitivo. Hora do videocassete, você foi buscar fundo aqui. Mas é verdade, é verdade. Então, assim, é muito mais intuitivo. Você busca lá as formas de controle. E as pessoas conseguem buscar, encontrar na língua nativa, conseguem encontrar em português. Todos os sistemas operacionais trazem alguma coisa family.
onde você coloca os seus membros de família. Então você inclui seu filho como membro da sua família, ele vai compartilhar da sua conta, então você não vai deixar acesso para ele comprar nada, nem fazer nada, você já restringe financeiramente o que ele pode fazer com o celular, que a gente sabe que pode fazer muita coisa, e ainda cria o controle. Então não vai explodir o telefone se você fizer alguma coisa errada. Você vai lá e desfaz, não deu certo, vou ali, desfaço aquela configuração e acabou. Então as pessoas têm que tirar um pouco desse medo de fazer algum tipo de acesso ali dentro, porque as crianças nasceram, essa geração nasceu na era tecnológica. Nós não, somos analógicos. Então, ou a gente aprende ou a gente vai tomar de... Ou a gente aprende ou a gente aprende, né? Não tem como. Ou vai ficar olhando o filho fazer um monte de coisa e falar assim, não tenho como controlar. Tem sim. Bom, aumento de cyberataques durante as épocas... A gente já está partindo para o fim aqui, para os finalmente. Deixa eu ver, deixa eu pedir para o Felipe. Eu te falei que Felipe, eu falava. Boa, a gente tem um tempinho ainda, dá para falar desse ponto aqui. Tá chegando as Olimpíadas. Perfeito. E como outras datas comemorativas ou outras datas em que a gente tem um tráfego maior, vamos dizer assim, os cyberataques aumentam e aumentam relacionados a esse evento, principalmente. Sim. Você começa a receber coisa de Olimpíada, tipo, veja aqui o jogo, veja o resultado. Como é que é esse cyberataque relacionado a essa data específica, por exemplo, que a gente vai viver agora? Qualquer evento que tenha uma projeção grande, uma projeção mundial, uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, uma corrida de Fórmula 1, alguma coisa, ele é atrativo para muitas pessoas e obviamente que aí os criminosos, os cybercriminosos querem se aproveitar disso. E aí eles começam a criar fontes inescrupulosas de acesso à informação, fazendo com que as pessoas tentem acessar algo que não é devido. Então ninguém vai procurar nada de Olimpíada quando não tem Olimpíada. Então, tendo Olimpíada, qualquer coisa que ele criar e faça com que as pessoas tentem acessar é vantagem para ele. De novo, é mais do mesmo, né? É mais do mesmo. As pessoas criam situações ali para poder... E aí você tem duas situações, né? Então você tem a situação da pessoa que não está localmente, ela está no mundo e ela está acompanhando as notícias e porventura receba informações vindo de algum lugar e ela tenta acessar. Qual que é a dica? Da onde está vindo? Da página oficial? Não é? Você se inscreveu? Por que você está recebendo um newsletter de algo que você não se inscreveu? Procura informação dentro de um ambiente de navegação, por exemplo, da internet, que você está acostumado. Portais de notícia conhecidos, que você já acessa e tudo mais. Vieram informações via WhatsApp, via algum tipo de mídia social. Se ele não está linkado com algo que você conhece, procure o canal oficial para obter a sua informação. Agora, quando você está localmente, vamos imaginar que a pessoa saiu do país dela de origem e foi para o país sede da Olimpíada, feliz da vida, aproveitou as férias, está lá passeando, super empolgada, às vezes com a família, e é um sonho dela. E aí ele pega e baixa a guarda. Por quê? Está naquela situação, que legal, estou de férias e tudo mais. Aí ele acaba acessando redes que não estão oficialmente determinadas para aquilo, ele acaba buscando acesso a ingressos em locais não oficiais, e aí, obviamente, que ele pode passar por uma situação ali constrangedora de comprar um ingresso que não existe, de passar informações de cartão para um ambiente não seguro, e acaba tendo um grande prejuízo financeiro. Muitas vezes, essa pessoa está num país que não é o dela, a língua não é a nativa, ele ainda passa por essa situação de não entender muito bem o que está acontecendo. Então, a recomendação procure sempre os locais oficiais. Tome cuidado com os seus dados, não saia passando informação à torta e direito. Obviamente que com a quantidade maior de pessoas, maior a vulnerabilidade e maior a motivação de alguém ir ali para roubar alguma informação, roubar algum dado financeiro seu, se aproveitar da sua situação. A gente vê localmente um evento grande aqui no Brasil, um show.
Os famosos cambistas ali vendendo um ingresso com valor menor, uma posição melhor que você não localizava, e você corre o risco de comprar e chegar lá o cara fala, isso daqui É falso. É falso. Você não consegue entrar. E aí você vai reclamar para quem? Né? Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado, discernimento, de que quando a oferta é demais, a gente tem que desconfiar sempre, né? E procurar pelos meios oficiais a forma de você acessar. Então, sempre quando você faz uma programação, não é possível que a pessoa no dia seguinte que começou a Olimpíada resolva ir para lá. Então, se programe, busque as informações anteriormente, provavelmente com antecedência você tem vantagens financeiras da aquisição e vai garantir que aquela diversão não seja um transtorno. Né? Agora, além desses cyberataques que acontecem via e-mail, via WhatsApp e tal, essas aglomerações, a gente ouve muito falar a respeito de que você deixa o celular no bolso e aí alguém vai se aproximar do seu celular e vai pegar seus dados com outro. Isso realmente pode acontecer? Olha, não é uma situação muito simples, porque para você acabar buscando informações dentro de um equipamento, esses equipamentos cada vez estão mais modernos, eles têm níveis de criptografia e de segurança muito altos. Não é um equipamento simples que consegue fazer isso. Existem formas mas são equipamentos bem mais complexos. Está muito mais relacionado a você deixar brechas no seu equipamento vulneráveis do que ser alguma coisa simples que alguém passa e pega. Por exemplo? É a mesma coisa de a gente falar dos cartões de proximidade. Então, hoje você tem cartão de proximidade, você encosta numa maquininha e consegue pagar sem inserir o cartão ou nada mais. Se você configurar junto ao banco qual é o limite daquela transação, provavelmente a pessoa já não vai ter aquele acesso mais simples que é simplesmente ali encostar e pegar o dado. Nos equipamentos eletrônicos, tanto o celular quanto o smartwatch, você tem que acionar a função de pagamento para executar, senão ela não executa, ela fica ali inerte. Então, existem as vulnerabilidades, mas a gente precisa olhar qual é o perfil que você está dentro do banco para acertar isso e não deixar totalmente liberado. Essas vulnerabilidades, a gente precisa, obviamente, ter cuidado com elas, a gente precisa ter cuidado com o equipamento que a gente está carregando também, né? Exatamente. E aí a gente está falando dessa questão das Olimpíadas, por exemplo, como um chamariz, mas esses cuidados valem para o ano todo. Enfim. Claro que nessa época você está mais... Num lugar de maior aglomeração... As pessoas aproveitam, na verdade, situações, né? A ideia é essa, né? Exatamente. Os cyber-atacantes. Os cyber-atacantes. Não sei como chamar essa galera. Os criminosos mesmo. Os criminosos mesmo. Eles aproveitam essas oportunidades. Tipo, é Olimpíada, é não sei o que e tal. É Natal. Natal você vive recebendo um monte de e-mail de oferta de Natal que não... Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças são formas dele aproveitar isso para ter chamarizes. E a inteligência artificial está entrando nesse processo também, né? Bastante, né? Então, hoje, com a parte de inteligência artificial, você tem como analisar... A gente analisar já tem notícia, por exemplo, de golpes que foram dados em que a pessoa recebe uma ligação de vídeo falsa gerada por uma inteligência artificial do seu filho, por exemplo, ou de uma pessoa da sua família. As deepfakes. Pedindo... Deepfake, que eles chamam. É assim... com a quantidade de informações de uma pessoa, esses programas conseguem simular. Então, se a pessoa é uma pessoa exposta, que ela tem muitos vídeos publicados e tudo mais, ele consegue pegar uma base de informação e criar um personagem, um avatar, e aí coloca a voz, coloca frases e a pessoa fala e é absolutamente perfeito, né? Você olha e fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Exatamente. Só que do mesmo jeito que tem a forma de criar, tem a forma de verificar. Então hoje, grandes empresas de segurança conseguem fazer análises das comunicações e cravar, isto é falso. Por quê? Porque a forma com que o robô, né, a forma com que a parte de inteligência artificial faz é algo muito linear em questão de execução. Que é diferente. Pelo menos por enquanto, né? Não,
A situação é... As coisas evoluem pra caramba, né? né? Quem diria que a gente ia estar falando disso, né? Mas, nós que somos analógicos, né? A forma do ser humano, ela é singular. Então, existem hoje, só para o senhor ter uma ideia, softwares de segurança para acesso a um computador, onde se eu te der o meu usuário e a minha senha no meu terminal, o senhor não consegue se logar. Por quê? A forma que você digita é uma, a forma que eu digito é outra, a velocidade do mouse, a minha altura, isso tudo muda. Então, e no computador, no caso de uma execução via um software, é uma coisa linear. Então, na hora que esse software está fazendo a análise desse dado que está chegando, ele consegue ver o que está acontecendo. Imagina um formulário, tem lá 5 coisas para entrar. O computador joga aquilo em milissegundo. Pá! O humano não, ele vai ali digitar aqui, digitar ali. O trajeto do mouse para ele acertar nunca é no meio do botão, é num cantinho, no outro. Então, ele consegue distinguir, apesar da informação que está sendo imputada ser correta, ele consegue falar, isso veio de uma máquina, não veio de um ser humano, e aí ele consegue bloquear. Então, quando a gente pega esses deepfakes e tudo mais, é muito fácil, via o sistema computacional, analisar aquele dado e cravar. Isso daqui é uma informação feita através de um software, não através de uma pessoa. Entendi. Bom, quais são as recomendações que você daria, então, para a gente ter segurança? Se é que é possível ter segurança, depois de tudo isso que a gente conversou aqui. Não, mas possível. Quais são as recomendações para quem está acompanhando aqui o nosso podcast? Tipo assim, o que eu faço para ter um mínimo de segurança no meu equipamento, no meu telefone ou no meu notebook? Uma coisa que as pessoas têm que colocar de uma vez por toda na cabeça é que telefone não é mais um telefone. Telefone é uma extensão sua. Né? Então, o telefone ele carrega suas informações, as suas fotos, os seus dados bancários, as suas informações pessoais e tudo mais. Então, não é algo que você deixe disponível nem com uma criança, nem em cima de uma mesa, nem saia andando de forma desleixada. Você não faz isso com a sua carteira. Você não fica jogando a carteira para cima e para baixo. Então, cuide do seu aparelho telefônico. Insira o máximo que você puder de segurança ali. Uma senha... num tamanho maior, nos aplicativos financeiros, tenha pelo menos um segundo fator de autenticação. A mesma coisa acontece para as mídias sociais, porque uma vez que você se comunica muito com a sua família via mídia social, se alguém invade a sua mídia social, é fácil dela pegar e passar por você. Então coloque ali formas de autenticação mais pesadas que os próprios provedores de mídias sociais recomendam. Faça essas alterações. Numa situação onde você está viajando, indo para algum lugar, tome o mesmo cuidado que você tomaria como pessoa física. Eu, por exemplo, quando eu viajo, eu não preciso andar com meu passaporte no lugar. Né? Eu chego no hotel, eu guardo meu passaporte no cofre, porque no local eu preciso do passaporte para a fronteira. Então eu preciso para a fronteira para entrar e para sair. Sem passaporte eu não volto para casa. Então o passaporte ele fica dentro do cofre. Eu até tomo mais precauções de pegar um cartão de crédito e deixar junto com o passaporte, porque pelo menos eu vou ter como voltar e um dinheiro, algum recurso. Crédito, tá. Então tome essas precauções no seu mundo virtual. Então, proteja os seus equipamentos, tome cuidado onde você vai acessar, garanta que aquele lugar que você está acessando é um local oficial, e aí pode curtir, né? Você não precisa ficar também paranoico achando que vão te roubar a cada 5 segundos. Você se programando e fazendo as coisas, você vai conseguir curtir. E quanto às informações, não tem jeito. A gente vai ter que compartilhar as informações. Vai ter que compartilhar as informações o tempo inteiro. A gente tem que compartilhar as informações com quem a gente confia. Então, se a gente instalou aquele aplicativo daquela empresa que está fornecendo, veja o histórico daquela empresa, veja se ela tem uma boa classificação. Antes de você instalar aquele aplicativo, vê se ele realmente vai fazer algum benefício para você. Ah, trouxe benefício, legal. Não estou usando mais aquele aplicativo. Isso é uma coisa que muita gente não faz. Apaga. Porque uma vez que ele está dentro do seu dispositivo, ele está coletando dados ali o tempo inteiro. Quando ele é apagado, não, acabou. Acabou.
Exatamente. Desinstala e pronto. Desinstala e Melhor pronto. coisa. Exatamente. Bom, Valdo, obrigado pela sua participação com a gente. Eu agradeço. Um prazer em recebê-lo aqui. Volte sempre, né, pra gente conversar sobre esse assunto que faz parte do nosso dia a dia aí, que a gente às vezes faz coisas erradas, às vezes por falta de informação também. A gente fica agoniado, né? mas não precisa. Mas tudo bem, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tá bom. Obrigado mais uma vez, Valdo. Imagina, eu que abraço. agradeço. Tá aqui Valdo Gomes, diretor da NetSafe Corp, participando com a gente aqui do nosso IPP Pode Mais. Obrigado a você pela sua audiência, pela sua participação. Tem um negócio que você pode compartilhar, é o nosso link. Esse aqui é seguro, não tem problema nenhum. youtube.com/ippinheiros. Compartilhe aí nas suas listas de transmissão para que mais pessoas assistam não só esse episódio aqui, né, do nosso IPP Pode Mais, mas todos os nossos episódios, todos os nossos podcasts, todos os nossos programas, estreias, os cultos, os eventos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, tudo feito para a glória de Deus. Obrigado mais uma vez, então, pela sua participação. A gente se encontra no próximo episódio, né, do IPP Pode Mais. A gente tem estreia toda quarta-feira às 7 da noite e eu tô esperando você por aqui. Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau.